Participar da classe dos professores, primeiro foi para mim uma grande surpresa. Eu nunca me imaginei participar de um projeto como esse, mas eu entendi como uma resposta de Deus, porque eu já estava há alguns anos afastada de todas as atividades na igreja. E no dia que eu fiz o convite, no dia de manhã, eu fiz uma oração e falei para Deus que eu iria aceitar o que Ele tivesse para mim. E naquele mesmo dia eu fui convidada. E foi uma surpresa grande, porque eu realmente não tinha essa intenção, nem tinha pensado nessa possibilidade. Mas eu aceitei, e a primeira lição que eu estudei foi Deuteronômio, e foi assim uma maravilha, foi um chamado de Deus. Às vezes, lendo os textos, eu chorava, porque foi realmente uma coisa muito especial para mim. E a cada trimestre, a cada lição que eu estudo, que a gente estuda bastante, né? Pelo menos a gente tenta aprender um pouquinho para poder trazer um conteúdo de qualidade, é uma novidade para mim. É um aprendizado muito grande e a cada dia assim, renovando a minha fé, a minha confiança em Deus, porque é isso que a palavra de Deus faz quando nós a estudamos. Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Obrigado porque você está nos acompanhando aqui hoje para o estudo da nossa lição de número 7. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você ajudar a gente a divulgar o projeto da classe dos professores. Como que você pode ajudar? Compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece, deixando um like no joinha que está aqui embaixo, se inscrevendo no nosso canal do YouTube Adventistas Lago Sul e ativando o sininho das notificações. Assim, quando tiver vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo. E deixando o seu comentário aqui embaixo também. A gente fica muito feliz quando vocês deixam um comentário pra gente. Inclusive, eu queria mandar um abraço especial para algumas pessoas que deixaram um comentário recentemente. A primeira é a Sueli de Jesus, que acompanha a gente lá de Pilão Arcado, na Bahia. O Luiz Carlos Flores Marques, que acompanha a gente de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele fala que a classe está ajudando muitos professores lá das classes, né, da igreja deles. A gente fica muito feliz com esse feedback. O Rivaldo Nelson Bernardo, que acompanha a gente lá de Moçambique. O João Joaquim Tichava, que acompanha a gente de Moçambique também, e a Vera Rigo, que acompanha a gente da Suíça. Muito obrigada. Se você tiver algum comentário para enriquecer a lição, algum pedido de oração, coloca aqui também, porque a gente sempre ora por vocês aqui nos bastidores, tá bom? Para a gente começar então, eu vou primeiro apresentar para vocês os nossos professores. A gente tem aqui o nosso querido pastor Flávio. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um privilégio estar com vocês novamente e que Deus abençoe a todos que estão aqui assistindo conosco. Ele é pastor do distrito do Pé Norte, Ceilândia. Ao lado dele nós temos a Cris. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, sempre uma alegria gravar a classe dos professores com vocês. Nossa querida Cris é professora dos adolescentes aqui na Igreja Adventista do Lago Sul, da onde ela também é membro. E outra pessoa que é membro da Igreja Adventista do Lago Sul é nosso querido Gilson. Seja bem-vindo, Gilson. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui na classe dos professores. Eu sou a Jéssica, também sou membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Então, para a gente começar, Gilson, você faz uma oração, por favor? Claro, vamos orar. Pai que está nos céus, muito obrigado por essa oportunidade e privilégio de estudar a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra possa resplandecer em nós, que possamos andar nos Teus caminhos, que ela seja a luz dos nossos caminhos, que possamos pregá-la aos outros e principalmente possamos vivê-la dia a dia. Abençoe este estudo aqui e em todos os lugares do mundo, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos iniciar então o estudo da nossa lição de número 7, que tem um título maravilhosíssimo que é A Vitória de Cristo sobre a Morte. E é indiscutível, né, que a vitória de Cristo sobre a morte é o ponto alto de todo o cristianismo, né? É assim, o pináculo da nossa esperança e da mensagem do cristianismo é justamente esse. A gente tem essa mensagem linda de um Deus que amou tanto a criatura que o rejeitou, que enviou o seu próprio filho para morrer no seu lugar para nos salvar.
Só que infelizmente a gente sabe que, a gente tem até um ditado, né? A gente fala assim, nossa, se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? E infelizmente o ditado existe porque foi uma realidade. Muitas pessoas não acreditaram, né? Não acreditavam em Jesus. E a gente vai estudar muito sobre isso essa semana, né? Inclusive, quando Jesus morreu na cruz e foi sepultado, foi feita uma série de provisões, né, pastor? Em volta ali da tumba de Jesus. Você tem que imaginar o seguinte, Jesus ao longo do ministério ele já tinha avisado o povo, ó, assim como o Jonas ficou 3 dias, 3 noites lá na barriga do peixe, assim também vai ser o Filho do Homem na terra, né? Ao mesmo tempo ele já tinha falado também, né? No 3º dia eu vou ressuscitar. Então ele já havia falado, anunciado que ele morreria e que ele ressuscitaria. Então isso não foi só para os discípulos, os líderes religiosos eles ouviram isso. E era exatamente as pessoas que queriam matar Jesus, né? Então, quando eles conseguem aquele julgamento, né? Aquele julgamento bem mentiroso, né? Bem armação mesmo para tentar matar Jesus. Conseguem crucificar Jesus, Jesus morre lá na cruz mesmo, ali na própria sexta-feira mesmo, ali pendurado na cruz, ele morre imediatamente logo depois de ser crucificado, é sepultado e o povo fica com a pulga atrás da orelha. Ué, mas ele não falou que ele ia ressuscitar no 3º dia? E agora? Aí Mateus 27 diz, né, que eles vão até Pilatos, né, e conseguem com Pilatos ali todo um sério de proteção, né, para que a tumba não seja violada, porque a preocupação deles era o seguinte, bom, se Jesus já foi uma pedra no nosso sapato, quando ele esteve vivo, agora tu imagina se os discípulos vão lá, roubam o corpo de Jesus de noite e saem falando por aí que Jesus ressuscitou. Aí vai ser pior ainda, então vamos proteger, vamos deixar passar os 3 dias, que aí a palavra, né, não vai se cumprir, e aí tá tudo certo, né, e aí não vão ter mais o que falar, né, e isso é uma própria evidência, né, da ressurreição de Cristo, é o fato de os próprios inimigos de Jesus terem medo da situação, se prepararem, né, para uma possível situação de roubo do túmulo, né, de extravio do corpo, e Jesus simplesmente ressuscita, né? A pedra rola de manhã cedo, os soldados caem desmaiados no chão, desacordados, e Jesus simplesmente sai da tumba e pronto, está vivo. Então, essa é uma evidência muito poderosa da ressurreição de Cristo, de que dá para quê, que é real, porque os próprios inimigos tinham medo da ressurreição de Jesus e que de fato aconteceu. Gente, você imagina, né, a cara que eles não fizeram quando descobriram o túmulo tá aberto e o corpo não tá lá. Eles chegaram a pagar os soldados, né, não esconde a história. Ai, gente, mas essa ressurreição tem todo um significado especial, né, Gilson? É o marco de toda a história da humanidade, né? Porque até ali, Satanás ainda tinha acesso ao céu e ele ainda estava querendo destruir, e quando houve a morte, ele exultou, né? Conseguiu o seu intento. Ele só não contava com a ressurreição, né? Então ele conseguiu destruir o Filho de Deus. Nossa, que momento glorioso para Satanás. Só para ver a sua decepção depois e a exultação do mundo quando Cristo ressuscitou. E Cristo tinha vida em si mesmo, ninguém o ressuscitou. Ele tem vida, né? A sua parte terrena, humana, morreu, mas não a sua divindade, né? Então, quer dizer, ele entregou a sua vida e ele a reaveu, né, para poder continuar a viver. Isto é um mistério, como é o mistério da encarnação, como é o mistério de conseguir num corpo conviver a humanidade e a divindade. São mistérios que a gente vai estudar sobre toda a eternidade. Não adianta a gente ficar aqui lucubrando. Tem gente que adora fazer perguntinhas, né, e pegar esses pontos e tentar fazer uma celeuma disso tudo. Isso são mistérios que a gente não consegue com a nossa mente finita entender. Mas o fato de ele ter ressuscitado é que dá sentido a todas as coisas, porque senão ele seria mais um Messias, porque Satanás lançou na contrafação naquele momento histórico várias pessoas se dizendo Messias, só que todos eles morreram e acabou-se a história. Então os líderes achavam que aquilo seria mais um, né? E por isso que eles tentaram, falei, olha, ele falou que ressuscitou, vai que roubam o corpo, dizem que ressuscitou, por isso que montaram todo aquele esquema, mas de repente um terremoto, um anjo, a pedra rolada, e ele não estava mais lá. E tentaram até subornar, né? Pagar. Para quê? Porque ele realmente ressuscitou. Prova que depois ele passou muitos dias
sendo visto por muitas pessoas, né, para provar. Mas isso espiritualmente significa o quê? A morte foi vencida. Esse que é o significado. Tragada foi a morte. Então, se ele não houvesse ressuscitado, vã seria toda a nossa fé. Então, graças a Deus, ele ressuscitou. Por mais que os homens tentassem apagar isso, por mais que os homens tentem apagar isso hoje, é essa a base de toda a nossa esperança. É verdade. E é incrível, né? Quando a gente lê o relato, aqui em Mateus 27, 51 a 53, nós temos, depois você pega aí a sua Bíblia, pausa esse vídeo, pega a sua Bíblia, lê o relato para você ver. Foi uma coisa incrível, né, Cris? Isso, Jéssica, ali, resumindo, vai falar um pouco sobre a ressurreição de Cristo, né? E coloca ali que outros ressuscitaram, os santos ressuscitaram. Ou seja, na ressurreição de Cristo, aqueles que já haviam morrido também, que eram justos, os santos, também ressuscitaram. Então, uma grande prova, né, de que Cristo, ele é vida. Ele não tinha, ele é a vida, né? Então, assim, a gente pode aprender com isso que essas pessoas que ressuscitaram, elas se tornaram o quê? Testemunhas, né, daquele evento, daquele fato que aconteceu. Porque além de testemunhar a ressurreição de Cristo, saíram do sepulcro e, como o doutor Gilson afirmou, ali Cristo coloca o quê? A morte foi vencida, né? A morte, porque para Satanás tinha acabado, ele tinha triunfado. E quando Jesus ressuscita, ele coloca e deixa claro, não, eu venci a morte. Tragada foi a morte, né? Tragada foi a morte. E é incrível assim, porque o ser humano tem a síndrome muitas vezes de São Tomé, né? A gente quer sempre ver para crer. Só que nós não fomos testemunhas da ressurreição de Cristo, né? Infelizmente foi algo que nós não chegamos a ver e testemunhar. Como que a gente consegue, pastor, acreditar na ressurreição, mesmo sem nós mesmos, com os nossos próprios olhos, termos visto a ressurreição? A gente já lidou aqui com uma série de argumentos, né? A gente falou sobre os inimigos, né, de Jesus ali, declarados de Jesus ali, né? É o fato do medo deles. A gente falou sobre, a Cris acabou de mencionar sobre as pessoas que ressuscitaram junto com Jesus, que muitas pessoas viram aquilo ali, inclusive pessoas depois se converteram por intermédio daquilo ali. Agora uma coisa interessante é quando a gente vai em 1 Coríntios capítulo 15. É todo um capítulo dedicado à ressurreição. É muito interessante esse capítulo. Mas do verso 5 ao 8, o apóstolo Paulo menciona, por exemplo, que Jesus apareceu para Cefas, né, Pedro, depois apareceu para os 12, depois foi visto por 500 irmãos, tudo de uma vez só, 500 pessoas de Jesus de uma vez só, né, apareceu para Tiago, e depois Paulo fala, para mim também ele apareceu. Paulo teve aquela visão, né, de Cristo, né, chamando ele para o ministério. São pessoas que viram, que enxergaram, conheciam Cristo, viram, enxergaram e opa, realmente ele ressuscitou. Acho que dos únicos aqui não mencionados, só Paulo não havia conhecido Jesus pessoalmente aqui durante o ministério dele, né? Mas isso é um argumento poderoso para a ressurreição, porque é uma coisa básica da vida. Todo ser humano, ele vive, ele luta, ele tem uma esperança em cima de uma causa. Agora é o seguinte, a causa em que a gente acredita, a gente acredita tanto, a gente luta tanto por ela a ponto de dar a própria vida. E o que foi que os apóstolos fizeram? Eles saíram, eles pregaram uma mensagem básica do cristianismo, a mensagem de um Salvador que morreu para dar a vida pelo pecador, ressuscitou e um dia virá. A mensagem da ressurreição é básica para o cristianismo. Sem essa mensagem, como o Gilson comentou, é vã a nossa fé. E eles saíram pregando a todo mundo, sem medo, sem temer a própria morte, a mensagem da ressurreição de Cristo, que era uma coisa hilária para a filosofia grega, para as religiões grego-romanas, né? Eles não acreditavam em ressurreição, mas eles saíram pregando, desafiaram a própria morte. Muitos desses aqui, como o próprio apóstolo Paulo aqui, que está escrevendo esse relato, ele entregou a própria vida por essa mensagem também. Esse é um argumento poderoso que nós temos, que essa mensagem é real e nós podemos confiar e acreditar que essa mensagem é real, porque também ela muda a nossa história, a nossa vida. Sem essa mensagem não há mudanças de vida. Agora essa mensagem ela promove isso. Ela promove esperança no nosso coração, esperança de que a gente pode ter uma vida melhor em Cristo Jesus. Tudo isso, um Salvador que morreu, que ressuscitou por nós. Amém. E isso é muito importante, né? Muitas teorias vêm,
muitas religiões vêm, muitos deuses vêm, muitos livros vêm. Agora, o que muda realmente uma vida de uma pessoa, que tem tantas histórias, né, que a gente ouve, que o pessoal falava, esse daí não tem mais jeito, esse daí... E a gente vê a pessoa mudando de vida, a pessoa fica irreconhecível. Até o semblante muda, o aspecto físico muda. E aí mudar tanto o coração de uma pessoa a ponto da pessoa morrer por aquilo, e não só morrer cantando, mesmo pegando fogo viva, a pessoa morrer cantando, feliz porque está dando a vida por uma coisa que ela realmente, ninguém morreria desse jeito por uma mentira, né? E aí a nossa lição de quinta-feira tem como título As Primícias dos que Dormem. Gilson, você pode explicar para a gente o que são primícias? É um termo interessante porque ele remonta lá no povo de Israel, como diz em Deuteronômio, as primeiras coisas. Aqui tem o conceito de tudo o que se inicia, os primeiros frutos, as primeiras colheitas, tudo o que é importante e inicial deveria ser dedicado ao Senhor, como honra, como glória, né? Até as dízimas da terra, todas as coisas deveriam ser oferecidas. Então, para quê? Para combater os deuses, né? A idolatria, ou seja, Deus é o primeiro e Cristo foi a primícia dos que dormem, né? Para ser assunto aos céus, e com ele levou também alguns, né, que ressuscitaram. Então, Cristo nos representa em tudo. Ele deve ser o primeiro em todas as coisas, porque senão não funciona, né? Se nós não tivermos a Cristo, a Deus, como o primeiro de todas as coisas da nossa vida, então nós vivemos uma vida de idolatria. Por quê? Porque as minhas necessidades, o meu eu, vem antes e o que sobra é de Cristo. Então, até na sua ressurreição, né, aqui tem estas palavras que elas expressam isso. Cristo foi a primícia dos que dormem e ele chegou-se ao céu, tanto que quando encontrou com Maria, né, que tentou deitar, não me detenha, eu não subi ao Pai. Então, primeiro eu tenho que ir a Deus me apresentar. Ele tinha essa noção. Então, essa noção de santidade ao Senhor, ela perpassa toda a Bíblia. Então, isso que significa as primícias dos que dormem. E ele foi o nosso exemplo, né? E porque ele ressuscitou, nós sabemos que temos a possibilidade e a esperança de ressuscitar, para que possamos ser assunto e apresentados a Deus. E Cristo vai nos apresentar, olha aqui, Senhor, esses são as minhas primícias. Tá vendo? Que história maravilhosa, né? A gente lê todo o relato de quando Jesus ressuscitou, mas a gente sabe que, infelizmente, em absolutamente qualquer lugar e povo e época vão ter aqueles que duvidam. Tem gente que mesmo vendo, duvida. Eu conheço uma pessoa, né, que ele é ateu, e ele já perguntou para mim, se Deus existe, por que um dia Deus não simplesmente aparece ali no céu e fala para todo mundo, porque eu sou Deus, porque eu sou coisa, porque não é possível, qualquer pessoa que não acredita, eu acreditaria se eu visse. E eu falei para ele, se você não quisesse acreditar, você não acreditaria. Porque para quem não acredita, sempre existe uma explicação do porquê daquilo, né? E isso é muito comum. E com a ressurreição de Jesus não é diferente. Então, existem muitas pessoas que tentaram negar a ressurreição de Jesus. Falaram, não, Jesus não existiu, Jesus não ressuscitou. Inclusive, nesse tema, se você ainda não assistiu, existe uma entrevista de um arqueólogo, Rodrigo Silva, no programa do Jô Soares, que ele fala justamente sobre isso. Quais são as evidências históricas, se existe alguma evidência histórica de que Jesus existiu e de que Jesus ressuscitou. E aí ele traz uma série de evidências históricas e arqueológicas de que Jesus existiu e que Jesus ressuscitou. E mesmo que Jesus, que você diga, mas Jesus não tem como provar que ele ressuscitou, não tem como negar-se que muitos e muitos acreditavam que ele havia ressuscitado. E como existe muita evidência histórica, né, e arqueológica sobre isso, as pessoas começam a inventar, então, uma série de argumentos doidos, né, Cris? Para querer explicar, então, por que tanta gente acreditava que Jesus tinha ressuscitado. É isso, né, Jéssica? Às vezes a gente para ler, eles perdem muito mais tempo criando teorias para explicar uma coisa, para negar aquilo, do que
simplesmente acreditar nos fatos, né? Porque se a gente olhar, se a gente pega, olha só, como é tão fácil da gente acreditar na ressurreição. Nós temos a Bíblia. Na Bíblia tem 4 evangelhos que vêm datando, né, que vêm falando da ressurreição, como foi, onde foi, como aconteceu, né? Então, 4 evangelhos, a gente já para e pensa, poxa, não é só um, já tem 4. Então, depois a gente pode pensar no número de testemunhas. Não foi uma pessoa, não foram 2 pessoas, né? Sem contar que na época de Jesus, a palavra de uma mulher não era nada, não valia nada. E quantas mulheres falaram que estiveram com Jesus depois que ele ressuscitou, né? Então, assim, são fatos, não tem como eu ficar inventando teorias de que Jesus não ressuscitou. Tem umas teorias muito loucas, que Jesus tinha um irmão gêmeo, que, sabe, coisas assim. Jesus desmaiou, que Jesus, né? que Jesus não tinha morrido na cruz. Agora vamos lá, vamos pensar. Depois daquela cena horrível que foi a morte de Jesus, como que ele não morreu, né? Então, são fatos que a gente precisa realmente acreditar. Ou fingir que não acredita, querer negar. Outra coisa também, a morte de Jesus. Jesus morreu, ele não desmaiou, ele morreu. E só se ele morreu, para ele sair de lá, ele tinha que ter ressuscitado. Então, é outro fato. E mais um fato, esse assim que a gente pode parar e pensar. O túmulo vazio. Como explica? E esse corpo foi para onde? Né? Por que ninguém nunca encontrou esse corpo? Ah, mas foram os discípulos que foram lá e roubaram. Não teve tempo. Eles não tiveram tempo para planejar esse roubo do corpo, para dar sumiço. Então, assim, são vários argumentos que nós temos de que realmente Jesus ressuscitou. Então, ficar querendo dizer que Jesus tinha um irmão gêmeo, que Jesus tinha isso, que Jesus desmaiou, isso é meramente porque você quer encontrar desculpas para não acreditar no que é certo. É como a Jéssica bem falou, Jesus pode aparecer ali para você, mas se você não quiser acreditar, você vai continuar inventando desculpas, teorias para dizer que foi um fenômeno da natureza. Sempre vai ser, porque eu devo ter entrado em contato com algum fungo que fez eu alucinar. Não, deve ter sido uma projeção que alguém fez de não sei de onde. Quantos fenômenos? Eu tenho tios que moraram mais de 30 anos na África, né? E as histórias que eles contam, porque a feitiçaria na África é uma coisa muito forte, né? É uma coisa incrível. Mas, para quem não quer acreditar, a pessoa sempre tem uma desculpa. Você fala, gente, na África, eles colocam a pessoa dentro de uma garrafa. Uma pessoa que não quer acreditar, porque para a gente que acredita, né, no sobrenatural, é difícil de aceitar uma coisa dessa. Você imagina a pessoa que não quer acreditar. Não, isso daí é uma ilusão de ótica, é um holograma, é um não sei o quê. Numa aldeia, no fim do mundo, que não tem energia elétrica, que não tem água, que não tem nada. Não, mas aí o feiticeiro, para querer fazer o filme, para acreditar, quando talvez um gringo aparecer lá, ele faz lá uma ilusão de ótica, de não sei o quê, de holograma. Então não adianta, né? Quem não quer, dá uma desculpa. Quem não quer, inventa desculpa. É isso mesmo. Então, essa semana, fica aí o nosso desafio. Meditar na ressurreição, nesse momento específico da história da humanidade, que foi a ressurreição de Cristo, e o que essa ressurreição significou para todo o universo, não só para mim e para você, mas para todo o universo. E também na minha vida, o que isso significa para mim. Você poderia orar, pastor, para a gente encerrar, por favor? Com certeza. Vamos orar? Nosso eterno Deus, obrigado, porque o Senhor enviou Cristo Jesus como homem a este mundo, sendo Deus e homem, ele viveu aqui, entregou a vida em nosso lugar para que nós tivéssemos uma oportunidade. E essa oportunidade é garantida no momento em que ele ressuscita e sobe até o céu e hoje está à sua destra intercedendo por cada um de nós. Obrigado por essa mensagem poderosa da ressurreição. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê fé, para continuar acreditando no Senhor, para continuar confiando no Senhor e andando todos os dias aqui neste mundo com os olhos fixos em Ti até que o Senhor venha. Que o Senhor esteja conosco, com cada pessoa que está acompanhando
a classe dos professores, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Perdoa os nossos erros, ó Deus, e nos ajude a ser melhores. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você ainda tem curiosidade sobre essa questão de evidências históricas e arqueológicas, acompanha lá no YouTube o programa Evidências, que é do Dr. Rodrigo Silva. E não se esqueça, a classe dos professores, ela é uma complementação do seu estudo diário da lição. Se você quer fazer a assinatura, entra no site da Casa Publicadora, www.cpb.com.br. Se você pedir lá, fizer assinatura, todo trimestre a lição vai chegar para você na sua casa. Nunca substitua o seu estudo diário com Deus. Deus está te esperando a cada manhã. E a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.